Boa tarde a você que nos assiste pela tela da TV Horizonte. Meu nome é André Santos e nós começamos agora, até às 5 horas da tarde, uma transmissão especial para a gente falar sobre o fim do velório do Papa Francisco e os acontecimentos que vão seguir de agora até amanhã, quando vai acontecer o funeral do Santo Padre. O velório do Papa Francisco foi encerrado agora há pouco. De acordo com o Vaticano, 250 mil pessoas passaram pela Basílica de São Pedro para poder dar o último adeus ao Papa Francisco, que faleceu na última segunda-feira, aos 88 anos. Eu estou aqui ao lado da minha colega Verônica Alves, da TV Horizonte, teóloga, especialista. Nós estamos com imagens agora direto da Praça de São Pedro, direto do Vaticano, na nossa tela. E a gente, Verônica, toda essa consternação normal e natural, aí as imagens na nossa tela, a gente está vendo aí que realmente já diminuiu muito o fluxo de pessoas que passaram desde quarta-feira com essa praça lotada. A gente já está vendo a movimentação de montagem, né, do espaço para poder receber as delegações de mais de 130 países, mais 130 delegações, aliás, que vão estar com chefes de Estado, com monarcas, para a missa de Exéquias, que vai ter a missa de corpo presente, que vai acontecer amanhã a partir das 5 da manhã, no horário de Brasília. Verônica, você já tem 12 anos aqui. Já tenho. Boa tarde, Boa tarde, André. tudo que bem? Que bom estarmos juntos, né? Num período difícil para todos nós, Verdade. Mas ao mesmo tempo de muita esperança, né? Com o Papa Francisco, que foi um Papa que nos deixou muitas mensagens de esperança. Mas eu estou aqui já há uns 12 anos, 12 anos, Dentro... então você viu o conclave de Francisco. Isso. Viu a renúncia de Bento XVI, o conclave de Francisco, e o próprio falecimento do Papa Emérito Bento XVI e todo o processo que se deu de homenagens a ele, né? Isso. É um período muito marcante para a própria igreja, né? Muito, muito. Até porque nós temos uma realidade de papas bem diferentes, né? De diferentes perfis, né? Nós podemos pensar em Bento XVI como um papa mais intelectual, né? Um papa mais voltado ali também para as artes, e Francisco também intelectual, né? Ele é dos jesuítas, né? da Companhia de Jesus, e também um intelectual, e nós vemos aí as diferenças de perfis de papa, né? E nós temos muita coisa para conversar ainda sobre eles, né? A gente pode dizer que o Francisco mais exerceu um papel de pastor, né? Era um homem que, não só nas suas indicações e nos avanços que a igreja teve durante todo esse período, que são inegáveis, mas o acolhimento, o falar muito do discernimento, falar muito do abraço, até a mesma forma um pouco mais latina, né? Mais calorosa, mais calorosa. Né? É mais aquele pastor mesmo, né? Que gostava de caminhar entre o povo. Muito, né? Próximo, né? O Papa Francisco sempre se fez muito próximo das pessoas. Não só no falar, né? Que ele tinha um linguajar mais caloroso, assim, mais simples, né? Quando nós olhamos os documentos escritos pelos papas, nós vemos que o de Francisco ele tem uma linguagem muito simples. Qualquer pessoa que não seja até ligada à igreja consegue entender bem a mensagem que ele quer passar, né? Então, eu vejo assim, e também pelo lado latino, nós, né, latino-americanos, nós brasileiros, argentinos, temos muito essa questão do poder tocar mesmo um no outro, de estar pertinho. E isso tudo o Papa Francisco levou para dentro do Vaticano, né? Porque acaba que assim, é uma instituição milenar, tem todo um protocolo, tem tudo muito, às vezes até sisudo. Papa Francisco trouxe leveza. Mas essa tradição também ela é de extrema importância para poder garantir até mesmo todos esses ritos que eles permanecem geração após geração. E acabam criando a própria tradição cristã que nós temos. Claro, né? Com certeza. Né? Nós temos aí mais de 2000 anos de história e tudo isso fez parte da nossa vida. E foi isso que solidificou muita coisa, né? E nós pensando também em termos de sociedade, de humanidade,
o quanto que essas contribuições doutrinárias, essas contribuições pastorais, tudo isso trouxe que somou para a vida de toda a humanidade. Não ficou só para a igreja, né? Para a humanidade como um todo. Desculpe, Verônica, telespectador Sem e telespectadora da TV Horizonte. Uma coisa que me chamou muita atenção, Verônica, foi ver a imagem no funeral, do velório de Francisco, e Francisco já dentro da própria urna, né? Dentro do próprio caixão. Sim. Isso é algo inédito na história dos papas. Os corpos dos papas ficavam expostos, completamente expostos, e essa colocação dentro do caixão, e aí o fechamento do caixão era feito numa parte privada. Sim. Francisco deu uma mensagem muito clara ao já ser exposto, morto, dentro de um caixão, porque isso acontece com cada um de nós. Nosso velório, a gente não está lá em cima de uma pedra, a gente está, né, o exposto, nosso corpo, que não seja dentro do caixão. É mais uma marca de uma mensagem, dizer, também sou humano, tanto humano quanto cada um de vocês, né? Isso, e essa questão de ser humano, nós pensamos aí no ser humano, às vezes como algo assim, muito cheio de teorias, né? Mas o ser humano é aquele que é próximo, né? E o Papa Francisco sempre trouxe muito isso. E você falava dessa questão de dentro do caixão, ele já exposto, uma cena que me chamou bastante a atenção foi de uma freira, né? Ela quebrou todo o protocolo. Tinha todos os cardeais, todos os padres que tinham que passar e depois aproximar-se do caixão. Uma freira bem idosa já, de 82 anos, que era amiga próxima dele, ela quebrou o protocolo. Ela, na simplicidade dela, ela se aproximou, passou na lateral, passou na frente de todo mundo, e o olhar dela para dentro do caixão, ali olhando o Papa, é de uma... Sabe quando você olha com uma admiração, com um carinho tão grande, e ao mesmo tempo ela trazia no olhar uma tristeza por ter perdido, né, um grande amigo, porque ela de fato era amiga dele, bem próxima, mas também de admiração e de agradecimento a Deus por ela ter tido a oportunidade de conhecê-lo e de conviver com ele. Porque conheceu não só o Francisco, conheceu o Jorge Mário Bergoglio. Né? Isso, conheceu a pessoa, né? É muito mais do que conhecer o Papa, é conhecer uma pessoa que fez a diferença, não só na vida dela, mas na vida de muitas pessoas, outras pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas significativas do próprio simbolismo do que representa essa figura, né? Não só o Papa Francisco, mas o Papa, né? Esse líder da Igreja Católica, esse líder do cristianismo mundial, esse chefe de Estado, mas também alguém escolhido pelo Espírito Santo para estar ali. Claro. Né? É uma pessoa que foi escolhida de Deus. Né? A gente vê os clérigos falando, né, que no conclave não é uma decisão humana, é uma decisão direcionada pelo Espírito Santo. Ontem eu estava, só um relato pessoal, ontem eu estava revendo o anúncio, né, do fim do conclave, que levou o Papa Francisco à frente da igreja, e quando se saiu a fumaça branca, tinha um clérigo comentando a transmissão ao vivo, ele começou a chorar. Ele estava emocionado, ele disse, eu não entendo por que eu estou emocionado. E aí depois, quando se fala que era o nome de Francisco, que Jorge Mário Bergoglio, que foi eleito Papa, que todo mundo ficou meio que espantado, porque ele não era nas casas de apostas, nas especulações, ele não era o favorito. Né? Pelo contrário, já tinha uma idade mais avançada, se esperava uma eleição de um Papa mais jovem, para até mesmo ter uma extensão maior de um papado. Né, já que o próprio Ratzinger, o Bento XVI, também foi eleito já com uma idade avançada também, se esperava que o Papa Francisco chegasse à frente da igreja, mas não chegasse um Papa já de 76 anos, quando ele foi escolhido. E tomou de espanto, e aí ele naquele momento ele falou, agora sim eu compreendo o porquê da minha emoção. É porque
eu já sei, eu estou extremamente feliz pelo caminho que eu sei que a igreja vai seguir daí para frente. Imagina a esperança, né, que não surgiu no coração dessa pessoa quando ouviu isso, né? A emoção, o choro. Mas nós podemos pensar, André, é o Espírito Santo que realmente escolhe, né? Porque a igreja ensina isso. Mas, ao mesmo tempo, essa escolha também passa pelo humano, né? Passa pelas pessoas, passa pelos cardeais. Os cardeais são os bispos e eles estão em constante contato com as suas dioceses. Então, assim, é uma escolha pelo Espírito Santo, mas através do humano. Sim. Né? É o que a própria palavra nos ensina, né? Que nós vamos... O próprio Cristo disse que nós faríamos na terra mais do que ele fez. Nós somos cristãos, somos pequenos cristos nessa terra. E é realmente isso. A gente é tão pequenino, mas ter a honra de ser usado pelo Espírito Santo é algo que a gente... É a graça verdadeira de Deus em ação na nossa vida, porque é um favor completamente imerecido para cada um de nós. É verdade, com certeza. Você me fez lembrar, André, de um termo que é muito usado na teologia, que é a kenosis, né? Uma palavra que significa o inclinar-se, né? Nós aprendemos isso na teologia, que Deus se inclinou até nós, ele se abaixou. Então, assim, eu acho uma imagem muito bonita de que um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, a gente sempre tem aquela imagem de Deus lá longe, né? Aquele Deus distante, mas não, Deus se inclinou para chegar até o nosso nível, para abaixar-se mesmo, para poder se comunicar com cada um de nós. E isso é lindo, né? É uma imagem tão bonita e nós vemos esse inclinar-se de Deus nas pessoas mesmo, né? Na expressão, né? A expressão de Deus nas pessoas. E Papa Francisco foi uma expressão tão forte de Deus para todos nós, para a humanidade, que a gente fica assim admirado, né? Como que uma pessoa só, né? Sendo um único, um argentino lá longe do fim do mundo, como ele mesmo diz, né? E como o próprio argentino fala, como fala, né? Como que uma pessoa conseguiu mobilizar o homem de hoje e a mulher de hoje, né? Porque ele não é uma expressão de liderança só para nós, enquanto católicos, enquanto cristãos, né? Pessoas de outras religiões, de outras realidades, até de ateus, pessoas que não creem em Deus, tem nele uma referência. Né? É uma referência. É uma referência porque é um mundo que a gente vive, é um mundo completamente diferente, é um mundo cheio de nuances, cheio de situações tão emblemáticas e complexas. E eu acho que a simplicidade e a assertividade de Francisco no seu falar, no seu caminhar e no seu agir, acho que falam muito no nosso coração. Com certeza. Fala de novo aqui no ponto, pessoal, para mim, só para poder me dar orientação, porque... então agora nós vamos, Verônica, conversar com o nosso colega Leonardo Apolinário, direto da redação da Rede Catedral. Léo também que está acompanhando todo esse processo hoje desde cedo. E nesse momento, Léo, a gente está tendo já um momento muito esperado, mas um momento fechado, que é o momento de uma celebração importante nesse processo como um todo, de todas as homenagens ao Papa Francisco, que é o momento de fechamento do caixão do nosso Sumo Pontífice, né, Léo? Boa tarde. Boa tarde, André, Verônica, todos que estão nos assistindo. Exatamente, agora aqui 3 horas e 14 minutos, há cerca de 14 minutos então começou lá no Vaticano todo esse ritual que acontece, que é o que já é esperado em todo o funeral do Papa. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes, mais informações do que acontece nessa cerimônia lá no Vaticano, que está acontecendo neste momento, não está sendo transmitido este momento. Quem participa somente são os cardeais e pessoas ali bem próximas. Basicamente, esse momento seria de oração, uma oração que é presidida pelo cardeal, por um cardeal, e logo depois são colocadas algumas coisas antes de selar o caixão do Papa, que nós vamos trazer na sequência. Quais são esses objetos, qual que é a simbologia, o significado de tudo isso.
Tá certo, Léo. Muito obrigado. Daqui a pouco o Léo vai estar junto com a gente, acompanhando todo esse preâmbulo que a gente está trazendo aqui na tela da TV Horizonte, justamente para a gente poder falar sobre esse momento, né, que a igreja está na sé vacante, está à espera de um novo líder e todos nós ainda chorando a morte e a despedida do Papa Francisco. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta na tarde desta sexta-feira, 25 de abril de 2025, 3 horas e 18 minutos, nesse Minuto Horizonte especial para a gente poder falar do fim do velório público do Papa Francisco e o início da preparação para o funeral do Santo Padre, que vai acontecer amanhã, a partir das 5 horas da manhã, no horário de Brasília, 10 horas da manhã, no horário de Roma. A gente tem o prazer e a honra de receber agora aqui também nos nossos estúdios, para a gente conversar um pouco mais, não só sobre esses ritos, mas o que vem a seguir, né? Toda a preparação do conclave e do período de escolha, né? Desse processo de escolha do novo líder dos cristãos em todo o mundo. A gente recebe o Frei Luiz Antônio Pinheiro, Frei agostiniano, Frei da Ordem dos Agostinos, né? De Santo Agostinho. Obrigado pelo senhor estar aqui conosco, obrigado pela sua gentileza nos atender tão assim em cima da hora, ligou prontamente, muito obrigado mesmo, e sua bênção, Padre. Eu que agradeço, André, Verônica, uma alegria estar aqui com vocês, queridos telespectadores, estamos aí juntos para acompanhar esse momento tão importante para a nossa igreja, uma bênção especial a todos. É um momento, como o senhor falou, importante, não só importante, histórico, né? Porque eu acho que Francisco, ele inaugura uma nova era na igreja, já desde da escolha do nome que ele usou né, como Papa, né? Nós nunca tivemos um Papa Francisco, então a gente não pode nem falar, é o Francisco I, Francisco II, né? Você tem Bento XVI, não, ele é o Francisco, né? Até agora ele é o único, se não tivermos aí numa sequência um outro Francisco, quando a gente falar de Francisco, pensa logo nele. O que a gente pode esperar da igreja da agora para frente? Frei, ainda está muito cedo para a gente falar? O Francisco é tão divisor de águas dessa forma assim mesmo? Em primeiro lugar, eu acho que essa expressão é acertada. É uma era diferente da igreja, tanto é que se fala a era de Francisco, não é? E ele realmente realizou coisas assim, memoráveis na igreja que vão ficar no nosso coração. Marcou uma época, marcou a igreja, marcou também o mundo. O que podemos esperar? Talvez seja cedo, mas a igreja continuará a sua caminhada, né? Quando nós escolhemos o 267º Papa, né, o número 267, a igreja certamente, e aí é uma questão de fé, né, sobre a guia do Espírito Santo, continuará a sua missão. É isso que, em primeiro lugar, nós cremos e devemos apostar. Depois, humanamente, será uma surpresa ou não o próximo pontífice. Não dá nem para a gente pensar igual se falou, e aí é muita base da especulação, e aqui o jornalista acaba falando um pouco mais alto, não dá nem para a gente pensar, por exemplo, nós tivemos uma sequência de 2 papas bem idosos chegando à frente da igreja. Papa Bento XVI chegou lá já com 78 anos, 78, Papa Francisco 76. Antes a gente teve extremamente jovem, João Paulo II, com pouco mais de 50 anos de idade. Dá para a gente pensar da igreja tentar escolher um meio termo, ou é pura bobagem a gente ficar tentando especular isso? Especulações há muitas, não é? A tendência, pelo menos na minha análise, é que nesse momento haja um Papa que de alguma forma se alinhe com Francisco, com o seu magistério, com seus ensinamentos, mas que seja de alguma forma um pouco mais contido. Eu sempre gosto mais ao centro. Mais contido, mais digamos contido, assim, né? Ou seja, quando nós falamos é progressista, é conservador, é ultraconservador, sob qual ponto de vista? Pode ser sobre a moral, sobre a dogmática, sobre a pastoral, então depende a análise ou a perspectiva com que a gente use, né? Com os meus alunos eu gosto de falar sempre assim, olha, prestem atenção no nome que o Papa vai assumir. É porque diz muito, né? O nome é todo um programa, como foi o de Francisco, como foi o de Bento. Então, se for, por exemplo, um Pio VII, um Paulo VII,
Se for um Pio XIII, um João Paulo III, um Bento XVII, Falam um Francisco II. Falam até de João 24. João 24. Então, tudo isso é indicativo. Eu imagino que não seja nem um Papa tão jovem e nem um Papa tão idoso. Vamos tirar uma média assim de uns 65, 66 anos, né? Que é uma idade relativamente jovem, não muito jovem, nem muito idoso, para que realize um pontificado relativamente longo, não muito longo, como foi o de João Paulo II, por exemplo, ou breve, como foi o de Bento XVI. Nós temos um colégio de cardeais muito mais representativo em termos de termos representantes dos mais diversos países, dos continentes, retirando um pouco do centro da Europa. Nós temos o menor número de cardeais europeus, toda a história participando de um conclave. Isso pode ser um indicativo que a gente pode vir a ter um outro Papa fora da Europa. É claro que nós tivemos Bento XVI, mas, por exemplo, são 3 papas consecutivos que não são italianos. A grande maioria dos papas eram italianos. É claro que a gente tem uma ressalva de entender que, se a gente for parar Idade Média, Idade Moderna, a dificuldade que você tinha de sair de um continente para o outro, não é pegar um avião, você tinha que atravessar o oceano, dependendo do tempo, 3, 4 meses, então ficava mais concentrada essa escolha nos papas italianos. Já se fala em algumas pessoas muito próximas a Francisco e também italianos por ali, essa representatividade, ela vai falar na hora da escolha. Eu acho que essa representatividade fala mais nas escutas que serão levadas em consideração para a escolha do novo Santo Padre. De fato, o Papa Francisco internacionalizou mais o Colégio de Cardeais, né? São 135 cardeais eleitores e aqui nós temos uma representatividade maior. Então, a tendência natural é que haja, não é, essa possibilidade. É a possibilidade de que seja um Papa que não venha nem da Europa e nem italiano. De fato, os italianos esperam um Papa italiano. Pode ser que tenhamos um Papa africano, um Papa asiático, um Papa norte-americano? Pode ser que sim. Um outro latino-americano? Um outro latino-americano, por que não? Então, isso daí pode ter surpresas. Diz o ditado, quem entra Papa, sai cardeal. Então, no primeiro momento, a própria imprensa começa a lançar um monte de nomes, até mesmo para ver as tendências e as reflexões que os próprios cardeais eleitores fazem, né? Então, se eles também não foram tanto ingênuos, digamos assim, podem cair nessa onda e se deixar levar, não é? Mas há muitos cardeais astutos, né, que percebem o jogo que às vezes se faz e também não se deixam levar. Então, essa daí é, digamos assim, uma espécie de estratégia da própria imprensa para saber por onde pode ir a coisa. Mas nós podemos ter surpresas. Como foi a própria escolha de Francisco? A própria escolha de Francisco. Quer dizer, no primeiro, ele já no conclave que elegeu Bento XVI, é um nome que apareceu, mas na grande mídia não apareceu. Internamente, sim, né? Pode ser que aconteça alguma coisa semelhante. Já tinha sido até votado no conclave de Bento XVI. Exatamente, né? Exatamente. Nós vamos com imagem aqui no nosso telão, ao vivo, da Praça de São Pedro, já anoitecendo em Roma. Olha que imagem bonita do crepúsculo nessa sexta-feira, e 8h30 da noite, né? Nós já estamos na primavera, né? No período de primavera na Europa, e já começando a esquentar, né? Já foi um período mais ameno, uma visitação mais tranquila para as pessoas, embora muita gente reclamando, porque 23 graus, 24 graus na Itália já começa a dar uma esquentadinha, né? Verdade. E aí a gente está vendo aí toda a estrutura já montada para receber as delegações internacionais, inclusive o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a própria comitiva, toda a comitiva brasileira já está em Roma, já acompanhou inclusive o velório hoje. O presidente do Brasil, daqui a pouquinho a gente vai ter imagens disso aí, né? Ele até tuitou dizendo da sua participação nesse velório, nada mais do que a gente esperava, né? Até porque da importância do Brasil, do tamanho, né, do rebanho brasileiro, né, católico, extremamente fiel, um povo que é muito cristão de verdade, e o presidente Lula já está lá. Vamos fazer uma conexão novamente com a nossa redação da Rede Catedral. O Léo Polinari já está ao vivo com a gente aqui, já dividindo a tela conosco. Ô, Léo,
que está acontecendo exatamente agora na Capela Sistina, numa cerimônia que está sendo fechada para os cardeais? Conta para a gente algumas peculiaridades do que está acontecendo agora lá em Roma. Pois é, André. Agora 3 horas e 28 minutos, 8 horas e 28 minutos em Roma. Então, como nós já falamos da outra vez, esse ritual é o seguinte: a oração das vésperas, e logo em seguida acontece um ritual feito pelo arcebispo Diego Ravelli. Ele é mestre das celebrações litúrgicas pontifícias e é ele quem está comandando esta cerimônia, iniciando com uma leitura em latim de uma ata, cuja cópia será assinada por todos os clérigos presentes. Em seguida, ele estenderá um véu de seda branca sobre o rosto do Papa Francisco e o benzerá com água benta. Depois o arcebispo colocará as moedas e medalhas cunhadas durante o pontificado no caixão, assim como a ata contendo o selo do ofício das celebrações litúrgicas do Sumo Pontífice. Na sequência, o caixão de zinco receberá a tampa, onde estão a cruz, o brasão do Papa e a placa com o nome do Pontífice. Aí, nela também estarão registrados o seu tempo de vida e de papado. O caixão de zinco então será soldado e receberá os selos do Carmelengo, da Prefeitura da Casa Pontifícia, do ofício das celebrações litúrgicas do Sumo Pontífice e do Vaticano. Após isso, o caixão de madeira também deve ser fechado. Na tampa estará a cruz e o brasão de Francisco. Todo esse ritual está acontecendo agora, é fechado para os cardeais. Você está vendo aí esse ritual que a gente está vendo na tela? São imagens gravadas de quando o corpo do Papa estava sendo velado na Casa Santa Marta, na capela da Casa Santa Marta, para os cardeais que ali já estavam presentes, já tinham chegado. Você vê aí o cardeal que ficava sempre ao lado do Papa, a guarda, os funcionários, pessoas próximas ali. E depois de todo esse ritual aí que a gente está vendo as imagens, deste dia, o corpo foi levado, saiu em cortejo, em procissão, até passando pela Praça de São Pedro, até o interior da Basílica, onde foi aberto ao público. Aí alguns cardeais que já estavam presentes, fazendo suas orações, suas últimas despedidas ao Papa Francisco. A nossa igreja é cheia de rituais, né? Ela é cheia de ritos, ela é cheia de muitas coisas que vêm da tradição, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Frei, que é o seguinte: Frei, nós estamos no período de sé vacante. O que acontece até agora? Algumas decisões da igreja, ela fica esperando até a eleição do novo Papa, ou o colégio cardinalício, o colégio cardinalício autoriza algumas coisas, vai dando prosseguimento a algumas coisas para a igreja não ficar parada até o conclave, até a escolha do próximo Papa? Então, durante esse período, nós temos uma legislação específica que orienta todos os procedimentos a serem tomados. Então, o Colégio dos Cardeais governa a Igreja até a eleição do próximo Papa. Diariamente, eles têm uma série de reuniões privadas e também aquilo que se chama de congregação geral, a cada 3 dias, pelo menos. Nessas congregações gerais, que é o encontro, a reunião dos cardeais em pleno, os que já estão em Roma e os que deverão chegar, eles tomam decisões que não podem ser adiadas no governo da Igreja, exceto aquelas que competem de fato ao Papa. Então, aquelas que são próprias do Papa, eles não podem tomar decisão alguma. Mas, do ponto de vista da administração, do ponto de vista de encaminhamento de rituais, de respostas a consultas que dependem dos departamentos, dos dicastérios, que são espécies de ministérios, então isso sim, os cardeais podem deliberar. Agora, é necessário ver também que eles vão tomando providências específicas. A cada congregação
né, são eleitos um cardeal bispo, um cardeal diácono e um cardeal presbítero. E eles vão se turnando em cada congregação para que seja, digamos assim, um governo bem colegiado da igreja neste momento. Inclusive, o Frei falou agora, André e Verônica, da congregação geral. O Vaticano informou aqui que hoje teve, viu, a 4ª congregação geral dos cardeais. Teve início 9 horas da manhã, no horário de Roma, com um momento de oração, seguido pelo juramento prestado por aqueles que chegaram hoje. A sessão foi encerrada por volta do 12h20, horário local, e 149 cardeais estavam presentes nesta congregação geral. Agora, eu queria também aproveitar o Frei que está aqui com a gente. Fiz uma pergunta agora sobre o que acontece, as decisões da igreja. E agora a gente está se aproximando do fim de semana, é o momento que as pessoas aproveitam para ir até as paróquias, participar das missas. Nas missas do dia a dia na paróquia, Frei, há alguma mudança? Nós estamos no período da 8ª da Páscoa, se celebra usando branco, na parte da oração eucarística, que pede pela igreja, e que pede pelos fiéis, em que pede pelos fiéis defuntos. Há alguma mudança, alguma oração especial? Então, a CNBB já deu uma normativa específica de como devem ser as orações. Por exemplo, nós omitimos o nome do Papa na oração eucarística naquele momento em que se pede pela igreja. Então, se nomeia o episcopado em geral e no momento do memento dos mortos, de recordar os mortos, se faz uma oração especial pelo Papa falecido. Evidentemente, se segue aquilo que é o mais importante, que é a liturgia pascal, da 8ª pascal, que tem preeminência sobre todas as demais intenções. Por ser um momento especial que nós estamos vivendo, evidentemente, se recorda o nome do Papa falecido e se pede que em todas as paróquias, né, se façam celebrações em sua memória. E é uma oportunidade para os fiéis também recordarem a importância que teve o Papa Francisco, que tem o Papa Francisco na caminhada na história da nossa igreja. Ô Frei, e aí é justamente nesse ponto que eu queria tocar com o senhor, porque a imprensa fica muito especulando já o pós-enterro do Papa. O Papa ainda está sendo velado, o Papa ainda não foi sepultado. Nesse momento, o que a gente pode entender é que justamente toda a igreja, nesse momento, ainda está no luto, ainda está na intenção, né? Ainda está fazendo as próprias exéquias do Papa, né? Orando por ele, rezando por ele, pedindo por ele, né? Para que ele seja recebido nos braços do Pai. É um momento mesmo de se guardar esse tempo, né, padre? Não é porque não é um momento de ficar se pensando em sucessão papal. É claro que ela tem que acontecer, porque a igreja mesmo não pode parar, mas é um momento mesmo ainda do luto, da dor, né, da despedida. Cada coisa seu tempo, né? Cada coisa seu tempo, né? Nota que é muito curioso que no mundo civil, quando é alguém muito importante, se decretam 7 dias de luto, como Exatamente. O presidente da República Nós do vivemos Brasil aqui em Belo Horizonte agora há pouco decretou, tempo isso, né? Exato. Na igreja são as novendiales, ou seja, são 9 dias de luto. E isso é muito interessante no contexto do mundo em que nós vivemos, que as pessoas têm dificuldade de fazer o luto. É necessário fazer o luto. As pessoas, às vezes, não querem se defrontar com o limite humano, com a morte, mas é necessário fazer essa passagem. Então, a igreja é muito sábia, não é, ao recomendar não só, nesse caso especial do luto do Papa, mas também de qualquer pessoa que falece. Então, é necessário que nós demos um tempo providencial para isso. E não é à toa que existe essa legislação específica para que isso aconteça com serenidade. Humanamente, é evidente que as pessoas começam a fazer conjecturas, especulações e tudo mais. Mas eu acho que é um belo sinal para o mundo também da importância de nós recuperarmos essa dimensão do luto. E até porque, né, Frei, para todos nós que somos cristãos, esse momento do falecimento, da morte, do fim da nossa caminhada terrena, é a hora de encontrar a glória de subir para os braços do Pai, que é o lugar onde cada um de nós quer estar, né? Exatamente. E de fato, a morte, acho que ela não foi um susto para o Papa, né? Quando nós lemos o testamento que ele deixou, né, ele já foi aos poucos se preparando para isso, né, Frei? Na vida do cristão, a própria morte, né, faz parte da nossa caminhada de fé. Né? Santo Agostinho diz que o homem nasce e caminha para a morte. Ao nascer, já está entrando para a morte.
e deve ser visto no sentido positivo. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte. Então, o mundo hoje quer ocultar os sinais da morte. Tudo é embelezado, tudo, né, é light. Mas é necessário nós nos defrontarmos com a nossa finitude, que não é ruim, faz parte da nossa condição humana, mas uma finitude que ela é planificada com a esperança em Deus e com a esperança de nós nos reencontrarmos todos na casa do Pai. Então, é mais um sinal de esperança, né, do que simplesmente de medo diante desse fenômeno que é natural. A gente teve acesso, né, Léo? A gente teve acesso a todos os textos que estão sendo falados agora nessa cerimônia fechada. E uma delas, logo depois desse processo todo que o Léo falou, né, do fechamento do caixão e tudo isso, a Assembleia como um todo vai declamar o Salmo 42. Aí você pega lá o versículo, a partir do versículo 2, versículo 2, versículo 4, 5 e 6. Aí você pega o 2, que fala, né, aquele texto lindo, que fala que assim como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio pelo por ti. Deus vivo. Deus vivo, a água viva, assim como a corça anseia pela água viva, eu anseio por ti, Deus vivo. Isso é uma coisa assim que é de deixar a gente arrepiado, porque esse momento o Papa Francisco está vivendo agora. Vivendo, né? Porque se a gente crê na vida eterna, ele está vivendo agora. Isso é a plenitude total de toda a nossa fé cristã. E é muito interessante que ele fez a sua passagem exatamente na 8ª da Páscoa. O número 8 representa o número da totalidade da eternidade em Deus. Se o 7 é para nós o número da perfeição, o número 8 é o número da eternidade, né? O infinito. Né? O 8 faz dois círculozinhos, né, que se entrecruzam. A eternidade de Deus e a eternidade do ser humano. E, no fundo, é a celebração da ressurreição. Né? Então, foi uma graça de Deus que o Papa, inclusive, quis se despedir de todo mundo, né, no domingo da Páscoa, na Praça de São Pedro, no dia 21, na 8ª da Páscoa, ele faz a sua passagem na Páscoa, que é a celebração da vida nova, a vida que em Deus nunca termina. Amém. Amém. O Léo Apolinário daqui a pouco volta de novo com a gente. Tem mais algum detalhe agora aí, Léo, antes da gente ir para o intervalo? Por enquanto não, mas só um comentário do que o Frei falou, dessa questão da data que o Papa nos deixou, e é uma coisa muito significativa mesmo, e parece que, assim, igual os últimos relatos do Vaticano, ele pediu para que o enfermeiro dele, o Maximiliano, o acompanhasse, o agradeceu por ter dado a volta com ele no Papamóvel, por ter levado ele até ali a janela, onde ele deu a bênção, foi a última bênção dele, e menos de 24 horas depois ele faleceu, e uma morte tranquila. Segundo o Vaticano, ele deu tchau, ele acenou para as pessoas que estavam junto dele, que estavam perto dele. Parece que ele, desde quando ele foi internado, ele passou mais de 35 dias internado, aí foi aquele período que depois nós entramos na Quaresma, depois chegou a Semana Santa e o tempo da Páscoa. Me parece que ele aguentou firme e agora, nesse tempo da Páscoa, ele falou, agora eu vou partir. Parece que foi algo assim, como se fosse um filme, como se fosse um roteiro. E é muito interessante eu estava comentando até com a Verônica aqui também, nós estávamos conversando aqui na redação, muito interessante, significativa essa data que ele nos deixa. Verdade, Léo. Daqui a pouquinho o Léo Apolinário volta com a gente aqui nessa cobertura do Minuto Horizonte especial, a gente falando desse processo final aí do velório do Papa Francisco e todo o processo de preparação para o funeral que vai acontecer neste sábado. São 3h41. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui na tela da TV Horizonte com o nosso Minuto Horizonte especial nesta sexta-feira histórica, dia 25 de abril de 2025. São 3h47. Vou mostrar, a gente tem imagens ao vivo aí da Praça de São Pedro, se a gente tiver aí imagens ao vivo na sua tela, agradecendo o pessoal do nosso switcher, da nossa direção, 3h47, horário de Brasília, 10h47 no horário de Roma, Roma já sobre a noite,
dessa sexta-feira histórica, com que marcou o fim do velório do Papa Francisco. O nosso colega, o Silvanei, né, lá da Silvanei, me desculpe, da Rádio Vaticano, da Vatican News, ele preparou um informe para a gente falando sobre todos esses ritos que vão acontecer daqui para frente e a gente traz agora para você que está assistindo esse Minuto Horizonte especial. Vamos ver? O sepultamento do corpo do Papa Francisco será logo após a Missa das Exéquias na Praça São Pedro. Um trajeto do féretro do Papa desde a Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do Vatican Media com tradução em português. Os fiéis poderão visitar o túmulo de Francisco na Basílica Mariana já a partir da manhã de domingo, 27 de abril. Entretanto, um grupo de pobres e necessitados estará presente neste sábado nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão que ocorrerá, conforme a vontade do Pontífice, entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza. O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé que ressalta que os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus, assim como também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco, para jamais se esquecer deles. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José. Frei Luiz, essa informação que o Silvanei José trouxe para a gente de um lugar de destaque para os pobres, num momento que é tão fechado da igreja, né, que o momento do próprio sepultamento, fala demais do pontificado Francisco, fala demais desse novo tempo ainda da igreja, numa igreja que o Papa tem o seu velório exposto já ele dentro do caixão, coisa que nunca acontecia, né, colocando ainda mais humano, mais próximo da nossa realidade, e esse lugar de que marcou também a própria trajetória sacerdotal de José Mário Bergoglio e agora o Papa Francisco, né? É uma observação muito importante, significativa. Um dos nomes que o Papa Francisco passará pela história é o Papa dos pobres, o Papa da misericórdia, o Papa da alegria, o Papa da ecologia. Não nos esqueçamos que a primeira viagem que o Papa fez foi logo após a eleição como Papa, foi visitar Lampedusa, onde estavam chegando os imigrantes. Um dos últimos gestos do Papa, uma semana antes de morrer, foi ser conduzido na Basílica de São Pedro, sem as vestes papais, apenas como um poncho, como um simples peregrino. Ele também se mostra como peregrino. Lembremos, no meio do pontificado do Papa, quase a segunda parte, ele caminhando sozinho na Praça de São Pedro. Essa imagem é uma imagem que tocou o mundo, não é? Também recordando as vítimas, não é, da pandemia e, de maneira especial, os pobres esquecidos também. Então, de fato, é um gesto significativo. O Papa está cheio de gestos simbólicos, de gestos proféticos. E acho que foi muito acertada também os pobres estarem esperando na sua última morada terrena, não é, como sinal de que a Igreja jamais deve se esquecer dos pobres. Talvez essa seja uma das grandes mensagens, dos grandes legados do Papa Francisco para toda a Igreja que continua a sua caminhada e o próximo Papa certamente estará atento a isso. E um jesuíta que assume o nome de Francisco, né, Verônica? Com certeza. Né? É a própria simbiose de tudo isso. É, né? Verdade, ele traz, né, o Francisco e traz também o jesuíta, né? São duas ordens, né, Frei, da igreja, a ordem dos jesuítas e a ordem dos franciscanos, e ele faz uma inter-relação. A imagem que o Frei falou, citou, está na tela, essa imagem da época da pandemia, né? Essa imagem é uma imagem histórica. E muito emblemática também para os nossos tempos, para os nossos dias, né? É muito interessante essa imagem. Ele começou o seu pontificado pensando nos pobres, nos excluídos, termina o seu pontificado com os pobres e os excluídos. O último passeio pela Praça de São Pedro também, já muito debilitado. Na véspera eles fizeram, né, um ensaio e ele pergunta
ao seu enfermeiro pessoal, eu vou dar conta? Isso, né? Dou conta de fazer isso? Muito interessante. E outros também que ele sempre esteve muito próximo foi dos presidiários, né? Visitava as Nessa prisões, mesma semana né? ele foi visitar, né, um presídio. Muito interessante isso. E, Frei, uma curiosidade sobre o anel do Papa. Nós vimos que assim, o anel é destruído, né? O Papa morre e o anel é destruído. Qual que é o simbolismo disso? Então, o Papa, quando é entronizado como Romano Pontífice, ele recebe o anel. É chamado o Anel do Pescador, que recorda São Pedro. E no seu falecimento, quando é constatada a sua morte, também o anel é retirado do dedo e quebrado, como sinal de que agora se encerra a missão daquele que foi o pescador. E esse anel ainda usa ainda para selos e por aí vai? Porque antigamente tinha isso, né? Ia selar uma carta, esse anel uma usava, cera vermelha, né? Tem disso ainda? Ou Tem o sinete papal, mas que não necessariamente é com o próprio esse anel. Mas tem um sinete, né? Mas antigamente era o anel, servia para ser o sinete, para chancelar, né, os documentos mais importantes, as bulas, os decretos e assim por diante. Interessante. E agora o Papa Francisco, né, já começando esse processo final aí do velório, né, e amanhã a missa, né, de exéquias do Papa Francisco vai acontecer com o corpo presente, né, na Praça de São Pedro, e me recordei muito bem, até foi o nosso colega Léo Apolinário, daí você está vendo as imagens aqui na nossa tela da Praça São Pedro agora, ao vivo, do funeral de João Paulo II, de uma Bíblia aberta sobre o caixão e aquela Bíblia o tempo inteiro com as páginas correndo, com o vento, como se for o próprio Espírito Santo ali, né? Tô correndo. Essa é a palavra viva, né? Eu sou a palavra viva, você foi a palavra viva aqui nessa Ninguém aprisiona a palavra de Deus. É uma né? coisa assim, Foi muito simbólico. Muito simbólico, né? E certamente amanhã, né, nós veremos alguma coisa que será improvisado, porque o próprio momento, né, traz improvisações. É importante prestar atenção nesses detalhes que eles falam. Né? Eu sempre Dom João Rezende Costa, que era arcebispo de Belo Horizonte, o segundo arcebispo, ele dizia que Deus tem as suas delicadezas e é necessário prestar atenção às delicadezas de Deus. Então vamos prestar atenção às delicadezas de Deus também amanhã na última despedida do Papa Francisco. Eu lembro, eu falei que ontem eu estava revendo o anúncio, né, de Jorge Mário Bergoglio como novo Papa, e no momento que sobe a fumaça branca, anunciando Habemus Papa, né, um pássaro branco sai voando junto no meio daquela fumaça. Eu falei, olha ali, não sei se era a pomba, né, que é a representação do Espírito Santo, mas era um pássaro branco. Eu senti o Espírito Santo voando por ali. São nessas pequenas coisas. Exatamente. Né? Deus é poético, né? Deus é das significâncias, né? A poesia significa criação. O grande poeta é Deus. Ele é o grande poeta, né? De todas as coisas. Ele é, né? Como ele mesmo diz, eu sou, né? Com certeza. Eu sou, né? E nisso a gente, nesse último adeus de fato, amanhã a cerimônia pública com todas as autoridades dispostas de todo mundo, até tem uma informação aqui, ó. O Vaticano divulgou a lista final de delegações que vão estar presentes nessa cerimônia que acontece amanhã, a partir de 5 da manhã, hora de Brasília, 10 horas da manhã, no horário de Roma. De acordo com o Vaticano, 12 monarcas estarão presentes, além de 2 príncipes herdeiros, incluindo o príncipe William do Reino Unido, né, que estará representando o rei Charles III, do Reino Unido, e também chefe da Igreja Anglicana, e outros 51 chefes de Estado. Comitiva do Brasil, além do presidente Lula, estão presentes o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, também do Congresso Nacional, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Além disso, representantes da União Europeia, 9 organizações internacionais, entre elas a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde, também vão estar presentes. Agora é um momento realmente do mundo agradecer o Papa, representando a importância dele como liderança da Igreja Católica como um todo, mas também de um chefe de Estado, que é o que ele representa também, já que o Vaticano é um Estado, né? Então é toda uma representação do mundo político, também, né? O mundo do poder como um todo, mas também a reverência de todo o planeta, independente de religiões,
A Rússia está enviando Claro. o seu representante, né? A Rússia é ortodoxa. É um momento realmente que o mundo reconhece, de fato, num momento tão simbólico, a importância dessa autoridade papal, né? De fato, é esse elemento, né? O Papa é um chefe de Estado, a cidade do Estado, o Estado da Cidade do Vaticano, né? É uma nação reconhecida, tem a sua autonomia, mas tem um detalhe aí muito interessante. Teve um analista, um jornalista italiano, né, que fez esse seguinte comentário: quando o Papa se pronunciou sobre questões seríssimas da humanidade, ninguém o escutou. Entre elas, a questão da faixa de Gaza. O Papa nunca falou que lá está ocorrendo uma guerra, lá está ocorrendo um genocídio, uma denúncia. Claramente, falando isso claramente. Enquanto, muitas vezes, né, as notícias sobre esses pronunciamentos do Papa eram deixadas para a 18ª página, né, enquanto se colocavam amenidades nas primeiras páginas, né, se esquecia. E agora, todas as autoridades, né, estão lá representadas. O repórter usa uma expressão muito forte: aqueles que não ouviram o Papa agora choram no seu funeral, hipócritas. E lamentam, né? Porque a própria representação do Francisco como autoridade moral e realmente de tendo lugar de fala para justamente fazer esse tipo de denúncia, que só uma autoridade moral da investidura do Papa pode fazer, está autorizado a fazer, tem moral, tem condição ética para poder fazer. Muitas das vezes o mundo, né, se fecha os seus então, olhos. até mesmo morto, o Papa agora é um profeta recordando as coisas que nós jamais podemos esquecer. Guerra da Ucrânia, por exemplo. Guerra da Ucrânia, aquilo que se faz no Sudão do Sul, em outras partes do mundo, mesmo nas nossas grandes cidades, não precisa ir longe, Belo Horizonte. As denúncias que ele fez da economia mundial, de uma economia cada vez mais excludente, dos mega oligárquicas, e em que o humano vai ficando cada vez mais gelado. Tem um detalhe né? interessante, uma das últimas preocupações do Papa, nesses últimos 2 anos pelo menos, é com o tema da inteligência artificial, né? Que ele jamais deixa de reconhecer os avanços da tecnologia, mas de forma alguma se pode desumanizar, nada troca esse contato físico, olho no olho, o abraço, a voz, a fala, né? Todas essas coisas são muito importantes, que a inteligência artificial jamais poderá substituir. E também o cuidado com a natureza, né? É muito interessante ler os últimos documentos do Papa que falam sobre esse tema. Os posicionamentos também sobre as questões climáticas de Francisco são realmente muito importantes. Ele sempre traz também o apoio do Papa Francisco à ciência como uma expressão também de Deus, da né? própria criação de Deus que é continuada. Isso. Né? E o Papa Francisco, Frei, ele também foi assim, uma voz profética e lúcida, não só para a igreja, mas acho que enquanto sociedades, enquanto humanidade, ele foi muito lúcido sempre, né? Ele foi escutado por todos e é escutado ainda e continua a fazer essa diferença também daqui para frente, né? Porque a voz dele sempre vai ecoar, né? Sim, na história, né? Nós vivemos, e eu falo assim que eu sou feliz por ter vivido no tempo do Papa Francisco. Fico triste com a morte dele, mas ao mesmo tempo eu me sinto feliz por ver esse homem atuando dentro da igreja e atuando também na humanidade, porque não é uma atuação qualquer, né? Há líderes aí que estão complicando a nossa história. Ele não, ele vem como esse frescor, né, da esperança, o jubileu da esperança que nós estamos vivendo aí em 2025, né? O jubileu do ano... do ano 2025, que é o do ano da esperança, de fato, né? E ele traz essa esperança. E o momento da igreja também repensar, e nós cristãos repensarmos a nossa postura e pedir perdão pelos nossos erros e reconduzir, né? Claro. Recalcular a nossa caminhada, né? Eu acho que o Francisco falou isso muito, sobre discernimento, e esse momento é um momento de discernimento nosso, né? E há um outro elemento aí, quando você fala esse frescor, né? O Papa Francisco é o Papa da alegria. O primeiro documento dele, Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, note que muitas vezes ele usou a expressão alegria. Que coisa triste um cristão triste. Que coisa triste um padre, um bispo triste. Então, a alegria do Evangelho deve ser algo que nos toca bem o coração, né? Amoris Laetitia, né? Alegria do amor, e assim sucessivamente. E depois o bom humor. Eu nunca me esqueço, numa audiência que tivemos com o Papa, tive pelo menos 4 vezes pessoalmente com ele. Que privilégio. Né? E numa dessas audiências, então, chegou o rapaz que eu levava de carreta de rodas, né? E o nosso prior-geral dos agostinianos, que estava do lado,
Ele falou assim, eficiente o veículo, né? E o Papa virou para assim, tração animal. Então, o bom humor do Papa é uma coisa muito interessante, né? E ele sempre nos exalta a conservar esse bom humor, que é um sinal da presença do Espírito Santo. A própria entrevista de que Deus, ele fez, concedeu ao Gerson Camarote, quando o Gerson Camarote fala, né, sobre o fato dele ser argentino, a rivalidade com os brasileiros, ele fala assim, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Isso está resolvido. A nossa divergência Não tem está problema, para que a gente vai ficar resolvida. discutindo sobre isso? Léo Apolinário, vamos voltar a falar com o nosso colega Léo Apolinário, lá direto da redação da Rede Catedral. Léo Apolinário está rindo. Tem uma outra do Papa Francisco que é sensacional, numa entrevista que ele concedeu a veículos argentinos, e o entrevistador pergunta para ele quem teria sido melhor. Todo mundo sabe, Papa Francisco, um amante do futebol, torcedor declarado do São Lourenço de Almagro, né? Inclusive com carteirinha de sócio e tudo, né? Até levaram a Taça Libertadores quando o São Lourenço saiu da fila, né? Levaram para ele todo feliz, sorridente. Aí perguntaram para ele, qual dos dois era melhor, Papa Francisco, Messi ou Maradona? Aí ele fala, vou incluir um terceiro, Pelé. Só uma pessoa com uma espiritualidade avançadíssima para poder falar isso, e sempre com esse sorriso que a gente está vendo no Papa aí atrás de você, né, Léo? Exatamente, o Papa Francisco se destacava também por essa alegria. Sempre quando alguém chegava para ele e perguntava, Papa, como o senhor está? Ele respondia, estou vivo, e dava uma gargalhada. Esses dias eu estava vendo uma imagem que durante uma audiência geral, uma criança, se eu não me engano, argentina, subiu até o palco, ele parou a audiência, ele até dava para ouvir ele cochichando, falando assim, deve ser argentino, e rindo mesmo, era alegria que o Papa tinha, né? E porque vocês estavam falando aí agora, o Frei disse que teve a oportunidade de se encontrar algumas vezes com o Papa. Nós conversamos com uma jornalista essa semana, a Janaína Santos, e a Janaína encontrou com o Papa Francisco 2 vezes. E na primeira vez foi curioso que ela estava com uma delegação de bispos mineiros e ela era a única mulher. E ela falou que ela ficou mais atrás, assim, na sala, e que ele a procurou e começou a brincar, chamando de Labispa, e quis conversar com ela, e eles conversaram muito tempo, depois ela saiu e ele ainda ficou procurando e mandou chamar Labispa, até um apelido de amigos bem próximos dela, brincam, nós chamamos de Labispa, e era essa alegria que ele tinha. E uma das características, depois eu vou perguntar ao Frei Luiz, se ele poderia citar para a gente, talvez umas 3 características do pontificado de Francisco, eu diria que era a questão da hierarquização. O Papa Francisco, ele, vamos dizer assim, ele tirou ele quis incluir mais as mulheres na igreja, este é um dos exemplos, né? Que agora eu estava falando da Janaína, em vários ministérios, né? E discastérios da igreja. Nós temos um cardeal brasileiro, Dom João Brás, que mora no Vaticano há muito tempo e presidiu um discastério lá para a vida consagrada, se não me falha a memória agora. E ele, se eu não me engano, ele saiu do cargo em janeiro deste ano, porque foi uma mulher que assumiu esse cargo no lugar dele como prefeito, se eu não estou enganado. Talvez o Frei possa até me corrigir e ver se isso é verdade, se é essa mesma informação ou não. Então eu queria que o Frei falasse para a gente, Frei, qual que é esse legado da igreja, esse legado do pontificado de Francisco? Você me pediu 3 características, digamos assim, né? Eu diria, é o Papa da alegria, é o Papa dos pobres, é o Papa da ecologia, é o Papa da misericórdia. Então aí nós podemos, de alguma forma, resumir entre tantas coisas do seu legado, né? A preocupação com a ecologia, com a casa integral, com o cuidado da casa comum, o cuidado, né, que nós temos que ter nas nossas relações. Ele falava muito da espiritualidade do encontro, da espiritualidade da proximidade, a misericórdia, né, ele decretou o ano da misericórdia, o jubileu da misericórdia. Nós devemos sempre pedir perdão, não ter medo de pedir perdão a Deus. Depois, a inclusão, todos
todos. E você citou muito bem aí, né, a valorização da mulher em altas esferas do governo da Igreja. De fato, né, é o dicastério para a vida consagrada e sociedades de vida apostólica. Dicastério é uma espécie de ministério da Igreja que tem à frente um prefeito. E atualmente nós temos uma prefeita, que é a irmã Simona Brambilla, né, que inclusive virá ao Brasil e estará presente na Assembleia Nacional da CRB, que vai eleger a nova coordenação da Assembleia. Então, de fato, o Papa tem dado esse protagonismo às mulheres, né? Não se trata de pensar em ordenação de mulheres, mas se trata de reconhecer a importância que as mulheres têm no governo, na arte, né, de coordenar a própria Igreja em todas as suas instâncias. Eu acho que esse é um exemplo que nós podemos ter também nas nossas instâncias arquidiocesanas, paroquiais, comunitárias e assim por diante. Ô Frei, agora, independentemente do perfil do novo Papa, o legado de Francisco, de uma certa forma, vai influenciar, vamos dizer assim, vai pesar, independentemente do perfil, se vai ser uma pessoa mais conservadora, se vai ser uma pessoa mais moderada? Não tem como ser diferente. Se nós analisamos, né, os pontificados anteriores, todos os papas, ainda que tenham perfis muito diferenciados, pensemos um João XXIII para um Paulo VI, um João Paulo I, que ficou pouquíssimo tempo, um João Paulo II, um Bento e um Francisco, todos eles assumem perspectivas do pontificado anterior e depois impingem, dão o seu toque pessoal. E aí vem a marca, né, que vai depois caracterizar o seu pontificado e vai marcar o seu legado para o futuro. Então, isso daí, sem sombra de dúvida, o próximo Papa levará avante uma série de intuições e de programas que Francisco começou na vida da Igreja. Não tem como ser diferente. Uma delas é o próprio sínodo, a dimensão sinodal da Igreja, uma Igreja que caminha junto, uma Igreja que procura maior participação para viver a sua missão. Sem sombra de dúvida, o próximo Papa, herdando isso, levará à frente. E também problemas, dificuldades que nós temos na Igreja, né, como a questão dos abusos, a questão do clericalismo, a questão da busca de poder, a questão de se pronunciar de fato com relação às questões candentes do mundo, a questão da economia, da política, das guerras, da violência, do tráfico. Tudo isso são questões que a Igreja tem que estar atenta e levar avante. A própria questão ecológica, certamente o próximo Papa não desconsiderará isso, pelo menos é a impressão, é a esperança que eu tenho. Não tem como se furtar, né, Frei? Porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais catastrófico, um mundo cada vez mais individualista, e aí realmente a Igreja tem que continuar com esse lugar de fala que Francisco fez de várias vezes, e até mesmo de denunciar, como o próprio Cristo fez, né? Na sua passagem na Terra, em várias vezes Cristo usou a palavra e o seu lugar de fala para poder denunciar. E eu acho que falar muito das questões climáticas, desse lugar de homem como cuida aqui, eu te fiz para você cuidar, não fiz para você destruir. Você pode usar, mas que cuide, né? O Papa usou várias vezes a expressão que não é dele, né, mas ele usou muitas vezes: a Igreja é mestra em humanidade. Então, tudo aquilo, né, que ecoa no coração do ser humano também deve ecoar na Igreja. Aliás, é assim que começa um dos documentos mais importantes do Vaticano II, que é a Gaudium et Spes, as alegrias e tristezas, né, as angústias e esperanças do homem de hoje são também as alegrias, as tristezas, as dores, as esperanças, né, do Evangelho do homem de Cristo. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, né, isso daí a Igreja tem que estar muito atenta a tudo isso. Aquilo que João XXIII chamava os sinais dos tempos, né? Então, a ecologia, a questão da crise climática é um problema muito sério e que nós temos que estar atentos a isso também. Agora, recentemente também, nós temos aqui a Lucimara Trevisan, Frei, Verônica e André, que ela recebeu, se eu não me engano, em janeiro também, das mãos do Papa Francisco, que a instituiu no Ministério de Leitorado. Então, também aí mostra a valorização da mulher. E ela foi entrevistada hoje mais cedo no Rede Notícia. Inclusive, ela também, quem quiser assistir já nas nossas redes sociais, já estará disponível, pode rever essa entrevista. E já aproveitando que domingo, 9h30 da noite,
o professor Flávio Serra traz uma edição especial do Religare. Tem também a participação da Lucimara Trevisan, tem também a participação de tantas outras pessoas falando sobre alguns aspectos do pontificado de Francisco, a questão da casa comum, a questão da economia de Francisco e Clara, da igreja sinodal, o Papa Francisco também para a cultura, para a educação. Então tem todo um resumo, o Papa Francisco na perspectiva do laicato, da comunicação e muito mais. Agora, eu falei agora há pouco da Janaína Santos, vamos assistir, ela deu um depoimento para a gente, eu fui conversar com ela e ela fala sobre esses 2 encontros que ela teve com o Papa Francisco. O primeiro, como eu disse, foi acompanhando uma delegação de bispos do regional daqui de Minas Gerais, que ela esteve junto participando, que ela era assessora de imprensa, ela assessorou toda a visita que os bispos fizeram a diversos organismos da igreja em Roma, e logo depois, anos depois, ela voltou, mas como membro do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano. Vamos conferir. A Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte e Rádio América vai conversar agora com a jornalista Janaína Santos. A Janaína hoje trabalha no CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. E a Janaína teve 2 encontros com o Papa, Janaína. Exatamente, Leonardo, foi super marcante. O primeiro encontro foi em 2022. Eu estava fazendo uma consultoria para o Regional Leste 2 e Leste 3 da CNBB, e aí eu tive a oportunidade de acompanhar essa delegação de bispos, né? E tinha um grande encontro, que era o encontro com o Papa Francisco, né? Era o ponto alto do encontro. Quando eu fui apresentada para o Papa, que falaram sobre o trabalho que eu estava desenvolvendo ali, de fazer a cobertura da visita de Límina, ele perguntou se eu era a bispa que acompanhava os bispos, né, dos 2 regionais. E foi um momento de humor, as pessoas riram e eu fiquei muito lisonjeada dele me perceber, né, me perceber também como uma pessoa importante dentro de um grupo de autoridades eclesiais. E aí eu peguei e fui para o fundo da Biblioteca do Vaticano e ele, né, se levantou para despedir da gente, que aí os bispos iam ficar numa conversa privada, e aí ele perguntou para o assessor dele onde está a bispa. E eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, né? Até que eu vi que ele olhava para mim e estendia a mão para que eu pudesse me acercar, chegar ao centro. E é como que Francisco traz as mulheres para o centro da igreja, não são as mulheres, né? Os pobres, né? As minorias, os povos originários, os povos tradicionais. Então, o Papa Francisco ele mudou a estrutura da igreja, né? E ser uma pessoa ali, naquele momento, tinha 60 autoridades eclesiais e ele olhou para menor. Não tinha com Francisco aquela questão de hierarquia, né? Sim. Ele tentou se desprender muito disso. Então, Francisco é sinodal, né? E no caminho sinodal, todos têm voz nesse caminho, né? Todos participam, todos colaboram, né? Eu imagino sua emoção. E o segundo encontro, o que você pode destacar para a gente? Então, o segundo encontro também foi lindo. Eu estava acompanhando a Conferência Eclesial da Amazônia, também estava como jornalista, e teve um pouquinho de diferença, porque nesse encontro eu pude ficar na sala com o Papa Francisco, pude escutar os ensinamentos, os direcionamentos dele para a Igreja Amazônica, e pude presentear ele com um livro que nós fizemos em um tempo recorde, em 21 dias. Então, eu pude folhear o livro com ele, falar da questão do Sínodo da Amazônia. Então, também foi uma experiência super marcante. Então, assim, estar com o pontífice, né, eu acho que é sempre algo muito marcante na vida de alguém, mas eu acho que o Papa Francisco é mais do que simbólico, né? Ele representa um legado enorme para a humanidade. Estamos de volta. Realmente como o Frei teve a oportunidade, 4 oportunidades, Frei? 4 vezes com o Papa Francisco, essa jornalista 2 vezes, né, diante do Santo Padre, com encontros tão próximos, né, até rendendo na publicação, em uma publicação, realmente é uma experiência assim que a gente fica imaginando o tanto que é profícua e quanto é de crescimento, né, Frei? Todas as vezes que você esteve com ele, tenho certeza que o senhor saiu mais cheio, mais entendendo até mesmo a sua própria missão como Frei aqui na Terra, como discípulo e como ministro também, né, do Evangelho que o senhor é. Né? É interessante ter a oportunidade, a graça de estar
do lado do Papa é algo transformador. Eu tive a oportunidade de estar várias vezes com o Papa São João Paulo II e com o Papa Francisco. A gente se sente envolvido numa espécie de aura, de uma energia, que no fundo é um homem de Deus. Então, a própria presença de Deus. Então, isso toca muito a gente, emociona, né? E depois, do caso do Papa Francisco, né? A simplicidade dele, a espontaneidade, o humor dele, né? Mesmo na fragilidade, com a bengalinha, sendo transportado em cadeira de rodas, ele é uma figura que se impõe, a presença dele se impõe. Né? Então, eu me lembro as várias vezes nessas audiências, quando a gente ficava esperando, né, o Papa chegar, e aí o cerimoniário, por gentileza, se levantem. Então, o Santo Padre entrava, todo mundo, evidentemente, batia palmas, e ele sempre acenando, né, com aquela simplicidade, e depois que fazia o seu pronunciamento, recebia cada um, né, para dar um tercinho, que é o que normalmente eles fazem, né, e depois a fotografia oficial. Então, é um momento único na vida da gente. E como foi esse momento do senhor receber esse terço das mãos do Então, Santo Padre? é muito curioso, às vezes que eu estive tanto com São João Paulo II quanto com o Papa Francisco, eu falo assim, eu sou agostiniano de Belo Horizonte. O São João Paulo II, Belo Horizonte do futuro. Praça do Papa aí. Exatamente. Né? E o Papa Francisco, a mesma coisa. Ele não esteve aqui, mas, né, ele sabe da existência de Belo Horizonte. João Paulo II, São João Paulo II esteve aqui, celebrou uma missa na Praça do Papa. O Papa não os esquecerá nunca Nunca mais. mais. Né? Nunca mais. Eu, particularmente, quando falo de São João Paulo II, eu tenho uma coisa no meu coração que é uma coisa especialíssima. É até uma outra curiosidade, também esportiva, né? Eu não sou natural de Minas Gerais, sou natural do estado do Rio de Janeiro. E sou torcedor do Fluminense. E vai entender por que não se explica isso. Quando o Papa veio pela primeira vez ao Brasil, em 1980, lançou-se aquela música, A Bênção João de Deus, né? E vai saber por que cargas d'água a torcida do Fluminense começou a cantar aquela música nos jogos. E o Fluminense foi campeão carioca naquele ano, com um time que ninguém esperava nada. E a partir dali aquilo meio que virou quase que um amuleto da torcida do Fluminense. Toda vez que o negócio o bicho está pegando, canta a bênção João de Deus e dá certo. Então eu tenho os milagres de São João Paulo II já eram feitos em vida. Não precisou ele morrer, não. Ele já era santo pra gente em vida. E isso é uma coisa que... Estou falando aqui com todo respeito verdadeiramente, porque e eu já cantei isso diversas vezes, e com a fé no coração de que ia acontecer de bom. E acontecia. E acontecia. Então, é a elevação total, como o senhor falou, né? Quando você vê ali, é um homem de Deus. Eu estou falando isso aqui, eu estou completamente arrepiado, de verdade. É um homem de Deus de fato, né? Ele não chega naquela posição à toa, ele chega aqui realmente porque ele tem algo especial na vida dele, né? É escolhido verdadeiramente, né? Pode falar no pontinho aqui, lembrando a Jornada Mundial da Juventude em 2013. Exatamente. Né? Como a gente falou agora há pouco, a comitiva brasileira já está em Roma, a comitiva oficial do governo brasileiro já está em Roma. A gente tem imagens do presidente Lula e de toda a comitiva, tá aí, já participando, inclusive, do velório, né, público do Papa Francisco. E teve, inclusive, um momento que foi fechado somente a essas delegações, um momento dessa celebração, e ali a gente está vendo à frente um terno azul escuro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comparecendo ao velório do Papa Francisco. Lula, que coincidentemente também era o presidente da República quando da morte do Papa João Paulo II, e também participou Dilma Rousseff, também ex-presidente Dilma Rousseff, que era presidente da República quando o Papa Francisco foi eleito, está ali também à frente. Mas é bom, também o Luiz Antônio Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, o Flavio Alcolumbre, o Lewandowski também está ali, uma comitiva bem grandiosa do Estado brasileiro que está ali agora no Vaticano, em Roma, para participar do adeus ao Papa Francisco. Como eu disse, Lula, que esteve com o Papa Francisco, inclusive nesse terceiro mandato, e ele que era o chefe de Estado do Brasil, quando também da morte de João Paulo II. O fato é que amanhã, a partir das 5 horas da manhã, horário de Brasília, 10 horas da manhã, horário oficial de Roma,
da Cidade do Vaticano, começa essa despedida final, a cerimônia final, a missa de exéquias, a missa de corpo presente, para que a gente, todos nós, possamos dar o último adeus ao Santo Padre, a esse homem. Isso é inclusive imagens do velório, do funeral, né, das cerimônias fechadas que a gente tem já só com a presença do corpo eclesiástico, né, dos cardeais, do colégio cardinalício, velando o corpo do Papa Francisco nesse momento em que toda a igreja se despede desse grande homem, desse grande líder, desse homem de Deus, desse pastor que nos conduziu, né, por momentos tão difíceis, né? Um momento, né, Frei? A sabedoria de Deus de colocar um homem como Francisco para estar à frente da igreja num dos momentos mais difíceis que a humanidade passou, que foi a pandemia da Covid-19, né? De pensar no próximo, de sentir. Você vê ele já idoso, ele que já tinha um histórico de problemas pulmonares, tinha bronquite, já tinha perdido parte do pulmão, ainda bem jovem, e seguir para aquela caminhada na Praça São Pedro, em plena pandemia, para poder orar, se colocando ali à disposição como servo, né, para servir a humanidade. É a sabedoria de Deus que a gente não consegue explicar. Ter esse homem nesse momento, né? Eu acho que cada momento tem as pessoas que são necessárias para esse momento, né? Ninguém é imprescindível, mas em cada momento a gente é imprescindível, porque é naquele momento que a gente pode dar a nossa contribuição. E, sem dúvida, o Papa Francisco fez isso nesses 12 anos, né, que esteve à frente da Igreja, como bispo de Roma, como ele mesmo gostava de dizer. E também num outro momento complicado de história da Igreja, que é o fato dele vivo, tendo um Papa também vivo. Sim, dois né? papas ao Bento mesmo XVI, tempo, e esse né? respeito. Lembro bem que a primeira coisa que o Papa Francisco faz na sua primeira fala pública é pedir uma oração a Bento XVI para que Deus pudesse abençoá-lo e que a igreja pudesse continuar pedindo por ele, né? Esse respeito mútuo, e algo que raramente aconteceu na história da própria igreja como um todo, de você ter a existência de dois papas simultâneos, né? São vários esses momentos históricos a passagem de São Francisco, né? Na verdade, a presença de vários papas na igreja, nós tivemos aquilo que se chamou cisma ocidental no século XIII, em que por problemas, né, de dificuldade de escolha do papa e Papado tal, de Avignon, né? Papado de Avignon, depois, no problema do cisma ocidental, tivemos 2, 3 papas, né? Depois um deles foi considerado o papa legítimo e os outros os antipapas. Mas o momento de Francisco, né, sucedendo Bento XVI, é que o Papa Bento, Papa Emérito, né, ele de fato renunciou, se tornou um conselheiro pessoal de Francisco, mas em momento algum ele fez qualquer intervenção, né? Ele se mostrou profundamente unido ao magistério de Francisco. Então isso é muito bonito. E depois o gesto de Francisco de sempre consultar Bento em questões importantes da igreja. Então, de fato, né, a Verônica disse que é um momento histórico que ela está vivendo. Nós temos visto, né, 2 papas juntos na atual conjuntura da igreja, também é um momento histórico que a gente deve guardar com muito carinho no coração. É uma experiência única também. Frei Antônio, você falou sobre Frei Luiz Antônio, você falou sobre os seus momentos com o Papa, um deles registrado numa imagem, já quer pedir para o pessoal colocar ao vivo aí na tela. Olha que imagem linda, Olha que gente. linda. Essa foi por ocasião do capítulo geral da Ordem de Santo Agostinho em 2019. Quando ocorrem os capítulos gerais, o Papa recebe os capitulares. O capítulo geral é a Assembleia Máxima de uma ordem, de uma congregação religiosa. E é aí que nós temos a oportunidade de ter esse momento pessoal com o Papa, não é? Em que ele dá o tercinho, em que a gente pode dizer algumas palavras e ele carinhosamente, né, escuta cada um e também dirige uma palavra, né, de agradecimento. Então é um desses momentos únicos, desses 4 que eu vivi com o Papa Francisco. E o senhor falou sobre a alegria. Olha o tamanho do sorriso do Papa frente ao senhor, Frei. O senhor ali compenetrado e ele com um sorriso aberto. Eu que não vivi esse momento, vendo essa imagem, me emociona e me emociono de verdade. Para o senhor é uma lembrança que vai ficar para o resto dos seus dias. Certamente. Né? E, aliás, é essa expressão da alegria que é uma das que mais me marcaram com relação ao Papa Francisco. Não tem como não se contagiar com essa aura, né, que o senhor exatamente, dizia. Exatamente. Ao mesmo tempo, nesse momento aqui, até peço desculpas ao telespectador e telespectadora da Rede Catedral pela minha emoção, de verdade.
a gente vê essa imagem e a gente sente no coração duas coisas. A esperança, em primeiro lugar, né? A esperança de uma igreja viva, uma igreja em movimento, uma igreja que nos ajuda e nos auxilia, e a saudade, né? Também. A saudade. Eu penso que assim, a morte das pessoas queridas para nós, né, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é momento de gratidão, né? Quando nós pensamos, sei lá, de repente na morte de um pai ou de uma mãe, alguém que nos é muito próximo, a gente agradece, né? E o Papa Francisco, de certa forma, também é o nosso pai, né? O nosso pai espiritual, o nosso pai enquanto igreja. E é interessante também, Frei, nós falarmos sobre os títulos, né, do Papa, que o Papa recebe. Né? O Papa, o nome Papa. Quando que surgiu, né, a primeira vez? Quando que foi esse costume saiu na igreja? Então, entrou na igreja, na verdade. Antes de responder a sua pergunta, né, eu quero também aproveitar isso que você falou da gratidão. Né? Aliás, toda vez que eu celebro um velório, uma exéquia, uma das palavras que eu gosto de dizer, sobram as palavras. Vamos agradecer porque representa esta pessoa. Né? Então, gratidão também por tudo aquilo que representa o Papa Francisco. Mas a palavra Papa era um título que era usado muito para os bispos do norte da África. Não é? E que depois começou a ser utilizado em outras igrejas do mundo latino, e depois ficou reservado no mundo latino ao Papa, ao bispo de Roma. A palavra Papa significa, vem do copta, né, que era a língua do Egito Antigo, significa pai. Tanto é que a máxima autoridade da igreja copta também é Papa, é o Papa Shenouda IV. Ah, interessante. Né? Então, tem algumas igrejas orientais que ainda utilizam para sua suprema autoridade o título de Papa, que na igreja ocidental ficou reservada ao bispo de Roma. Mas isso é uma expressão do século III, século IV. Você falou do Papa Francisco, falando de outras religiões, aquele encontro também com Cirilo I é algo também sintomático, importantíssimo e histórico, né? Do Papa Francisco e Cirilo I, o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, né? E essa dificuldade desses encontros, né? E que com o Papa Francisco isso aconteceu. Né? Agora, é muito curioso, né? O Papa Francisco foi o primeiro Papa que se encontrou com a suprema autoridade da Igreja Ortodoxa Russa, né? O patriarca Cirilo Kyrill, né? Cirilo. Mas também quando houve a guerra da Ucrânia e o Cirilo se pronunciou a favor de Putin, o Papa Francisco, meu irmão, o que você está fazendo? Uma exortação. Repreendeu, né? Uma repreensão fraterna, né? Mas teve a coragem de fazê-lo. Então, e isso é muito interessante, que a gente lembra o episódio de Pedro e Paulo, né? Que também tiveram as suas, digamos assim, dificuldades de entendimento, mas fraternalmente buscaram o bem da igreja. Então, é um pouco o que o Francisco procura fazer também. Né? Verdade. Vamos de novo à nossa redação da Rede Catedral, conversar com o Léo Apolinário. Léo, tem alguma novidade agora aí? São agora, para a gente dar a hora certa, 4h30. Pois é, 4h30, o Vaticano divulgou agora há pouco o texto do documento que foi colocado dentro do caixão do Papa Francisco na cerimônia que deve estar acontecendo ou terminou agora há pouco. Esse documento, ele fala de toda a vida de Jorge Mário Bergoglio até o último dia como Papa Francisco. O documento é grande, mas eu separei algumas partes aqui. Fala desde quando ele nasceu, de quem ele é filho, o lugar onde nasceu. Fala de quando ele era arcebispo. Foi um pastor simples e muito querido em sua arquidiocese, que percorria amplamente, inclusive usando metrô e ônibus. Morava em um apartamento e preparava ele mesmo sua janta, porque se sentia como qualquer outro. Uma outra parte do texto diz: Francisco deixou a todos um testemunho admirável de humanidade, de vida santa e de paternidade universal. Aqui também nós podemos destacar deste documento que está sendo divulgado agora, fala que foi sempre atento aos últimos e aos excluídos da sociedade. Francisco, assim que foi eleito, escolheu viver na Casa Santa Marta, pois não conseguia ficar longe do contato com as pessoas. E desde a primeira quinta-feira santa, quis celebrar a missa da Ceia do Senhor fora do Vaticano, indo às prisões. Nós falamos agora há pouco
nessa semana, uma semana antes dele morrer, na quinta-feira que antecede a Páscoa, ele sempre tinha esse costume de celebrar com o pessoal da prisão, com os presos, com os encarcerados. Aqui fala que ele exerceu o ministério petrino com incansável dedicação ao diálogo com muçulmanos e com representantes de outras religiões, o diálogo interreligioso. Também nós podemos destacar nesse pontificado de Francisco. Aqui também cita que ele ampliou o colégio de cardeais, que a sua voz ergueu-se várias vezes em defesa aos inocentes, como a pandemia da Covid-19, cita aquela questão da oração, aquela imagem que nós já exibimos, ele sozinho na Praça de São Pedro. Aqui eu quero destacar também que Francisco doou respiradores, inclusive para o Brasil, e sempre ligava para bispos e arcebispos perguntando como que estava a situação. Inclusive, agora, enquanto ele estava no hospital, Francisco sempre conversava com o padre lá da faixa de Gaza, com o pároco lá da região, para saber como que estava a situação lá, né? E tantas outras coisas que esse documento vem trazendo, um documento muito extenso, fala de toda a vida do Papa Francisco, detalhes por detalhes, que com certeza o telespectador da TV Horizonte vai conferir mais detalhes nos nossos programas, nos nossos jornais, ao longo da nossa programação. Então essa é a informação de momento que foi divulgada pelo Vaticano, deste documento que vai ser colocado e dentro do caixão do Papa, e depois o caixão vai ser selado. Nós temos, inclusive, imagens do túmulo, né? Vamos colocar na tela as imagens já divulgadas pelo Vaticano. Este será o túmulo, onde será sepultado o corpo do Papa Francisco na tarde, horário de Roma, né? Na tarde deste sábado, 10 da manhã, horário do Brasil, 9 da manhã, a partir de 9 da manhã, e seriam 10, 11, 12, 13 horas. 14 horas, né? São 5 horas de diferença. 2 horas da tarde, são 5 horas de diferença, né? 2 horas da tarde no horário da Itália, no horário de Roma. Está aí a lápide simples, como foi o próprio pedido, dentro da Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Que é um outro também fato sintomático, né? Um outro fato sintomático, né, Frei? O fato dele também ser enterrado fora do Vaticano, né? Fora da Capela Sistina, né? Da cripta. Da cripta, né? E ser enterrado fora. O último foi Leão VIII, 1903, não é isso? Tem poucos, em geral, os papas são sepultados na cripta da Basílica Vaticana, mas há papas que estão sepultados em outras basílicas, em outros lugares, não é? Devido à sua grande devoção, né, por Maria Santíssima, tanto é que o Papa, toda vez que voltava de uma viagem apostólica, fazia questão de passar em Santa Maria Maggiore, que é uma das basílicas papais de Roma, e aí a sua expressão também, até mesmo na morte, da devoção que ele tem pela Mãe de Deus, pela Mãe de Jesus. André, nós estamos aqui com o Frei Luiz, né? E Frei Luiz é agostiniano, de Frei agostiniano, da Ordem de Santo Agostinho. Eu gostaria, Frei, que o senhor apresentasse para nós, se apresentasse para nós um pouco mais, né? Foi muito rápido no início. Exatamente. Mas fale um pouquinho, né, sobre o senhor mesmo e sobre a sua congregação, que é a Ordem de Santo Agostinho. Bom, eu já sou mineiro de coração, apesar de ser paulista. Estou há mais de 40 anos em Belo Horizonte e já sou mineiro de fato, né? Eu entrei muito novo no seminário, depois fiz a filosofia na PUC Minas, a teologia na FAGE, e a maior parte do meu ministério tem exercido aqui em Belo Horizonte. Mas mais do que de falar de mim, eu gostaria, Verônica, aproveitando a oportunidade, né? Nós não tivemos ainda nenhum Papa agostiniano. Isso era a pergunta que eu gostaria mesmo? de saber. Olha só, nós tivemos alguns papas dos cônegos regulares de Santo Agostinho, que não são a mesma coisa que a Ordem de Santo Agostinho. Mas nós temos um dos cardeais mais proeminentes da Igreja atualmente, né, que é o cardeal Robert Francis Prevost, que era, né, o prefeito do dicastério para os bispos. Então, quando o Papa morre, todos os cargos eles cessam, né? Mas o cardeal Prevost, que é estadunidense, né, viveu muitos anos na América Latina, foi prior-geral da Ordem Agostiniana durante 2 mandatos,
pode ser o primeiro Papa agostiniano da história. Quem sabe, não é? Inclusive, nessa análise, André, que você fazia... E existe essa expectativa entre vocês? Entre nós, evidentemente, que existe, né? O que significaria um papado vindo de um sacerdote da ordem, né? um agostiniano? Pois é, aí poderíamos ter surpresas, porque nós, os agostinianos, procuramos conjugar inteligência e coração, graça e liberdade, interioridade e comunidade, não é? É contemplação e serviço à sociedade. Então, se nós tivermos um Papa agostiniano, e nesse caso seria o cardeal Prevost, né, seria uma grande surpresa. E o fato dele ser estadunidense, não é, norte-americano, ele poderia ser uma espécie de elo entre os bispos norte-americanos que, nesse momento, vivem situações muito tensas, não só pelo governo Trump, mas também por situações complexas da Igreja nos Estados Unidos. Então, ele seria uma pessoa de conciliação. Ele viveu muitos anos na América Latina, né? Foi missionário no Peru, no norte do Peru. Ele foi bispo de Chiclayo, que era uma diocese do Peru, antes de ser promovido a cardeal e prefeito do dicastério para os bispos. Atualmente é também o presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina e da Comissão de Justiça e Paz. Então, ele tem uma ampla visão também das questões sociais. Eu diria que ele seria essa figura moderada, muito alinhada a Francisco, mas também de muito diálogo, digamos assim, com a ala conservadora da Igreja. E aí você vem com uma fala, numa análise, mostrando justamente o contrário do aquele movimento da imprensa, que começa a colocar aqueles papáveis, né, que estão... É como se fosse o coelho, né? Que vai na frente correndo e chega no meio do caminho, cansa, cavalo paraguai e acaba o resto lá que vem outro. Desculpa as expressões, mas bem no popular para o pessoal entender. O Léo Apolinário tem mais uma informação lá direto da redação, né? Sim, o Vaticano divulgou que 250 mil pessoas já passaram pela Basílica de São Pedro para ver o Papa neste funeral que foi aberto ao público. Agora, aproveitando o gancho aí da pergunta que vocês fizeram para o Frei Luiz, eu queria perguntar ao Frei se há alguma informação, Frei, de todos esses cardeais, principalmente os votantes, se há um número assim mais ou menos de quantos que são pertencentes a alguma congregação religiosa, quais são essas congregações, se tem alguma que possui mais cardeais hoje fazendo parte desse colégio? Essa é uma informação que eu não teria nesse momento, né? Mas se nós procurarmos com calma em sites oficiais do próprio Vaticano, né, nós vamos encontrar todas essas informações. Aliás, exatamente por causa desse momento, eu mesmo estou fazendo uma pesquisa para fazer o levantamento dos cardeais mais jovens, dos cardeais mais idosos, de congregações religiosas, e já saiu uma lista com a biografia de todos os cardeais eleitores, os 135 cardeais eleitores. É bom que a gente lembre que não só esses 135 eleitores, mas todos os cardeais podem ser votados. Exatamente. Podem ser escolhidos. Votar são os 153. 135 são os votantes, 35, aliás. Mas os que podem ser votados são todos eles. A minha pergunta foi até em cima disso, Frei, porque tudo isso pode influenciar também, né, vamos dizer assim, no perfil daquele cardeal, né? Exatamente, quer dizer, os cardeais, quando... A primeira votação é uma votação simbólica, não é? Porque a partir daí começa a aparecer quem podem ser os candidatos. E aí os cardeais entre si, nas conversas internas que eles têm, no conclave, eles não podem falar, né? Tem que resolver as coisas todas entre eles, começam a aparecer as tendências, né? Nós talvez saibamos depois como é que foi isso, apesar de ser segredo, né? Mas sempre vaza alguma coisa posteriormente sobre como foi o conclave, né? Quantos votos tiveram cada candidato. Tá certo. Léo, daqui a pouquinho a gente volta. Olha, 4 horas e 41 minutos. Eu quero lembrar você que 5 horas da tarde, daqui a pouquinho, tem o Ei Gente, nossa Cirantão tá de volta. E eu já conclamo você a nos assistir, continuar na nossa programação da TV Horizonte. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, a gente fecha esse Minuto Horizonte especial falando do fim do velório do Papa Francisco e a preparação para o funeral que vai acontecer neste sábado. É rapidinho, a gente volta já já.
Estamos de volta aqui com o nosso Minuto Horizonte especial nesta sexta-feira, 25 de abril de 2025, nesse dia histórico, onde terminou agora há pouco em Roma o velório do Papa Francisco, velório público, onde mais de 250 mil pessoas de todo o mundo se dirigindo a Roma passaram pelo esse velório para dar o último adeus ao Santo Padre. Agora a cerimônia é fechada somente aos cardeais e amanhã às 5 da manhã, horário de Brasília, 10 da manhã, horário de Roma, acontece a missa de Exéquias, um corpo presente, e aí sim, o último adeus público a Francisco será enterrado às 7 da manhã no horário de Brasília, e a gente vai acompanhar e trazer tudo aqui para você que está com a gente na TV Horizonte. A gente está falando sobre os possíveis papas e um deles, brasileiro, que nem acredita que pode ser, né? Que é o Dom Raimundo Damasceno, né? O arcebispo emérito da Arquidiocese de Aparecida. Ele já tem 88 anos. Ele é o único dos 8 cardeais brasileiros que está na condição, posso ser eleito, mas não vota em ninguém. E o Frei estava falando que de vez em quando ele até brinca com isso, né? Sim, é uma pergunta que um repórter lhe fez, né? E se o senhor for eleito Papa Dom Damasceno? Ele falou assim, não, isso é impossível, porque só se eu for o único cardeal do mundo. Não vai acontecer. Mas se Deus disser, tem vai, né? Vai saber. Chamar, né? Mas é aquele negócio, é o que o senhor mesmo falou, né? Eles vão, ele está ali fazendo o seu papel, ele é cardeal, eles têm que estar naquele momento, ele inclusive amigo pessoal do Papa Francisco, né? Os dois, né, figuras históricas aqui na América do Sul, e fez questão de estar nesse encontro final, nessa despedida final. Dos brasileiros, a gente pode falar de algum, Frei, que poderia ser entre os 7 mais eminentes? Francisco falou muito de Amazônia, né? Exatamente, é o cardeal Leonardo Steiner, cardeal de Manaus, né? Quer dizer, o primeiro cardeal da Amazônia, e que é um homem de projeção muito querido pelo Papa, tanto é que ele o fez cardeal, né, para a Amazônia. E outro é o primaz do Brasil, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, que é o arcebispo de Salvador, na Bahia. Não é? São esses que o senhor desponta como... Pessoalmente eu vejo como 2 expoentes, né, do episcopado do cardinalato brasileiro, que poderiam ser eleitos também. Tem um braço direito de Francisco também, o Piroli. É Piroli, né? É Parolin. Parolin, é essa, desculpa. Cardeal Parolin. Cardeal Parolin. Né? Agora começam as especulações com muitos nomes, né? O cardeal Zuppo de Bolonha, o cardeal... O Herdo lá da Hungria. Que é já mais conservador, mais próximo. O cardeal mais jovem, que é o da Ucrânia, não é? Mas, enfim, são apostas assim que a gente faz um pouco no ar. O jogo começa mesmo, o jogo, quando eu falo jogo, esse jogo do poder, e aí realmente é uma movimentação das mais diversas alas de dentro da igreja, das correntes filosóficas, teológicas, né? E que existem mesmo, que a gente não está aqui, nós somos falando diversos, algo. né? São diversos, né? Nós somos diversas mentes, diversos pensamentos unidos num só, né? E que vai chegar esse momento mesmo. Esse propósito muito interessante, se me permite, eu gostaria de fazer um comentário. Tem esse filme que saiu, Conclave, que foi inclusive indicado a 8 Oscars. Eu assisti. Eu acho que como uma metáfora do que é a condição humana diante do poder, ele é muito interessante. Eu não acredito que aconteça num conclave aquilo que está retratado no filme. Quem às vezes não é de igreja, né, pode sair escandalizado e achando que é aquilo. Então, aconselho, vão ver o filme e depois a gente pode fazer uma análise um pouco mais aprofundada, porque lá estão em jogo, né, o que está com todo ser humano: o poder, o prazer e o ter, né? Como é que nós humanamente nos lidamos diante disso? Então as altas autoridades, né, são mais propensas também a isso, mas o que a gente espera, né, é que de fato os cardeais ajam com a luz do Espírito Santo. A gente sabe que humanamente essas coisas existem, né? Mas nós acreditamos também que quem está no comando da igreja, afinal de contas, é o Espírito Santo, é aquele que garante a sua continuidade. Tem um outro filme também que foi muito visto nos últimos dias, Papas, que é o Dois Papas, do Netflix, que também é algo também muito inspirador. A gente vê aquele diálogo entre Bento XVI, toda a sua fragilidade latente ali, mas ao mesmo tempo no seu lugar de líder, já pensando nos seus sucessores, chamando aquele que era um dos seus principais opositores, uma conversa franca, uma conversa de pastor e de ovelha, mas ao mesmo tempo dizendo, olha,
É uma Você, continuidade, cara, né? você tá aí pronto para esse negócio aí, eu não vou te aposentar, não. Existem né? vários filmes, né, que retratam esse momento do conclave, que, aliás, é uma coisa enigmática, misteriosa, né, para o mundo, e tanto é que chama atenção. O mundo todo está voltado para isso agora. Né? Tem um que é baseado num romance de Morris West, As Sandálias do Pescador. É lindo, né, eu assisti. que, inclusive com Anthony Quinn, que é um grande ator, né, que faz um papa que vem da Sibéria, ele é prisioneiro da Sibéria, o papa faz cardeal, o Papa morre e é ele que vai ser eleito o Papa. Escolhe o nome de Kirill, Cirilo, né? Cirilo I. Né? Escolhemos o nosso próprio nome. Aliás, em relação ao nome dos Papas, como nós conversamos agora há pouco, imaginem se o próximo Papa escolhe o seu próprio nome de batismo, valorizando a dimensão batismal, que é a dimensão de todo um leigo, de simbolismo todo belíssimo, Seria um né? simbolismo muito bonito. Já houve para o isso? mundo. Já. Não me lembro agora quem foi o primeiro Papa, mas foi na Idade Média, acho que foi João VIII, que mudou o nome. Deixou de ser o nome de batismo e escolheu o nome João. Acho que é João VIII, se não me equivoco. Que Né? é isso muito forte. Né? Antes dele, né, todos os outros escolhiam o seu próprio, era o seu próprio nome. Era o seu próprio nome. Né? Então, rarissimamente, depois disso, todos os papas escolheram um outro nome. O próprio Pedro, né? O próprio Pedro, né? né? Recebeu o Jesus nome, é um né? apelido, que né? Cristo deu a ele, né? É um apelido, né, na verdade. Vamos chamar o nosso colega Léo Apolinário com as últimas notícias nessa tarde, 4 horas e 51 minutos, nesse programa especial que a gente está trazendo aqui nesse Minuto Horizonte Especial, Léo. Muito bem, então André, Verônica, Frei Luiz, todo mundo está nos acompanhando. Por esse horário já deve ter encerrado, então, as cerimônias de hoje, do fechamento do caixão do Papa Francisco. E nós lembramos, então, que amanhã, a partir das 5 horas da manhã, horário daqui do Brasil, 10 horas lá em Roma, vai ser, então, a missa de exéquias do Papa Francisco. E amanhã vai ter a transmissão também pela TV do Vaticano e com certeza quem está aqui na TV Horizonte vai ter todas as informações. Muito obrigado, Léo. Deus, uma boa tarde para você. Muito obrigado aqui pela sua presença, seu trabalho nessa cobertura que a gente está extenuante, uma cobertura que começou para a gente na segunda-feira, a gente está durante toda a semana mostrando e o Léo sempre ali à disposição, sempre mostrando seu profissionalismo. Obrigado, Léo. Verônica, obrigado, prazer contar com você, que a gente fica ali um do lado do outro, eu fico... Somos vizinhos, né? né? Quem me vê aqui nessa seriedade não vê tanto que eu te apurrinho todo santo dia ali naquela redação. Obrigado, É um Verônica. prazer a sua companhia, O seu a sua alegria. o seu conhecimento profícuo, foi uma Imagina, honra. Aprendi muito, viu? Nós aprendemos muito uns com os outros, né? A redação, aliás, aqui é uma redação muito boa, né? Nós temos ótimos colegas de trabalho. É uma paz e né? uma alegria que eu jamais tive em redação na minha vida toda. Eu já estou com uma longa caminhada de 20 e tantos anos de jornalismo, mas sendo uma alegria muito grande. Frei, muito obrigado, Frei. De verdade, é uma honra ter o senhor aqui. Obrigado por ter atendido o nosso pedido assim, tão em cima da hora. A gente pede até desculpas, mas é o que a gente está preparando de coração e poder contar com a disposição de pessoas como o senhor para poder abrilhantar, trazer aquele momento, aquela foto tão maravilhosa, tão linda, de um momento tão único, né? E que a gente acaba sentindo como se fosse nosso também, né? Porque o senhor está aqui perto da gente. Né? Obrigado por Eu que agradeço, André, Verônica, né, pelo honroso convite. Né? Estamos aí juntos para refletir, compartilhar esses momentos significativos da nossa vida, da vida da nossa igreja. E a sua bênção, né? Então que Deus abençoe vocês, Amém. abençoe vocês, telespectadores. Amém. Na nossa sequência da programação da TV Horizonte, você vai ficar com Ei, gente, a Cirantão tá de volta. E hoje é o Dia Nacional do Choro. Um programa especialíssimo para você. Então não sai daí. 4 horas e 54 minutos. A gente vai para o intervalo e na volta tem Ei, gente, com a Cirantão aqui na TV Horizonte. Fica com a gente. Tchau, tchau.